Era só mais um dia, certo? Tomando seu café, cuidando da sua vida, quando acontece. O espaço-tempo se rasga, e o cientista louco da vizinhança te entrega as chaves do seu DeLorean transformado em máquina do tempo. Em seguida, você é catapultado para o Antigo Egito, onde pirâmides se erguem, faraós governam, e você está prestes a se tornar parte da história antiga. Esqueça a visita turística. Esta é uma passagem só de ida. Boa sorte. Você vai precisar. E, aqui está o motivo. Infância. Embora você tenha viajado milênios para trás, muito antes de você ser um brilho no olho do entregador de pizza, vamos apenas assumir que você aterrissou como um adulto. Por quê? Porque ser uma criança no Antigo Egito não ajudaria sua expectativa de vida. Hoje, temos acesso à tecnologia médica necessária para quaisquer complicações que possam ocorrer durante a gravidez. No Antigo Egito, a melhor chance de um recém-nascido era rezar para que os deuses estivessem se sentindo generosos e não estivessem tratando sua chegada como um rolo de dados. As taxas de mortalidade infantil eram altas. Em qualquer lugar, entre 20% e metade de toda a gravidez, terminaria com a morte da criança, devido a complicações ou doenças. As coisas não pareceriam muito mais otimistas para um bebê que saísse do útero. Muitos foram deixados, frágeis e desnutridos, graças a fatores ambientais como doenças e fome devido à escassez de alimentos. Sério? Você acha que viajar de volta ao Antigo Egito o levaria diretamente ao palácio do faraó? Sem chance, você está começando do zero, nas mais baixas camadas da civilização egípcia. E para as crianças, isso não significava passar seus dias brincando ou até mesmo indo à escola, significava trabalho. Entre as famílias camponesas, o papel de uma criança era ajudar sua família, realizando tarefas ou ajudando a cuidar dos irmãos. E, em alguns casos, para aqueles que possuíam ou viviam em terras agrícolas, aprender a ajudar os negócios da família. Era um estilo de vida, sem ele a família não seria capaz de sobreviver. Ainda assim, pelo menos você teria uma refeição quente para esperar no final do dia, certo? Errado. As crianças no Antigo Egito nunca ouviram falar de uma refeição quente. Na alimentação das crianças no Antigo Egito, o jantar dependia das circunstâncias de sua família. As refeições consistiriam em pão seco, leite e qualquer fruta ou legume que a família pudesse encontrar ou cultivar. O pão era a base da dieta, mas era denso e com fragmentos de pedra do processo de moagem. Comer pão não era apenas nutrição, era um desafio. Dentes desgastados por areia eram um problema comum, mesmo na vida precoce. O prato principal poderia ser algo tão simples quanto meia cebola ou um pequeno punhado de lentilhas. Luxos como tâmaras ou figos eram ocasionais, mas longe de serem alimentos básicos para uma criança camponesa. Se uma criança tivesse sorte, seu pai poderia trazer peixe do rio, que poderia ser assado ou seco para preservação. A carne era quase impossível para as crianças de famílias camponesas. O gado era muito valioso, fornecendo leite ou ajudando com a agricultura. Abater um animal para comida era reservado para circunstâncias excepcionais. Mesmo os ovos, embora mais sustentáveis, eram uma mercadoria rara. Para as crianças, essa dieta espartana tinha consequências. A desnutrição e o crescimento retardado eram comuns, e a insegurança alimentar moldava suas vidas inteiras. Cada refeição, não importa quão modesta, era uma pequena vitória na luta diária. Para a sobrevivência, um bocado áspero de cada vez. E é por isso que estamos partindo do pressuposto de que você não nasceu como uma criança no Antigo Egito, mas sim viajou para lá como um adulto. Língua e normas sociais. Antes de prosseguirmos, vamos considerar alguns fatos importantes. Você foi arrancado do conforto da vida moderna e jogado em uma era antiga. Uma era em que você não tem nenhuma chance de falar a língua. Mesmo que você seja fluente em árabe egípcio moderno, não se iluda. As línguas antigas mudaram tanto ao longo dos séculos que seus dialetos seriam completamente irreconhecíveis para um ouvido moderno. Pense em inglês shakespeariano versus gírias da internet, mas, muito, muito pior. E não se engane com todos aqueles épicos de Hollywood onde todos falam inglês com sotaque britânico. Isso não está acontecendo aqui. Mas, as barreiras linguísticas são apenas o começo. O Antigo Egito é um mundo alienígena em comparação com o que você conhece. Os costumes, maneiras e regras sociais da época seriam drasticamente diferentes das normas de hoje, tornando impossível tentar se misturar. Milhares de anos de evolução cultural significam que você não apenas se destacaria, você praticamente gritaria: "Sou viajante do tempo". Mesmo algo tão básico quanto uma saudação ou gesto, poderia colocá-lo em apuro se for mal interpretado, ou pior, considerado ofensivo. E você pode pensar que pode improvisar e confiar na observação, considere isso. Como você acha que alguém de 4.000 anos atrás se adaptaria hoje se fosse jogado no meio da Times Square? Exatamente.
Em resumo, o Antigo Egito não é apenas outro país ou outra era, é outro mundo. Agora, vamos ver onde você se encaixaria na estrutura da sociedade egípcia antiga. Status social. No Antigo Egito, reinando supremo no topo da pirâmide social é o faraó. Parte rei, parte Deus, e 100% CEO das vibrações divinas. É sério. O faraó não é apenas um membro da realeza, ele é basicamente o gerente cósmico intermediário entre nós, meros mortais, e o poderoso Enéade egípcio. O faraó é divinamente nomeado e rodeado por seus assessores mais confiáveis, escribas, cortesãos e outros funcionários de alto escalão, todos altamente qualificados e educados. Em outras palavras, não é você. Você está em algum lugar lá embaixo, na base da pirâmide, abaixo da nobreza e até mesmo abaixo da classe média da sociedade egípcia antiga. Isso provavelmente será um golpe duro para você. Você não está se misturando com a nobreza ou mesmo com a classe média da sociedade egípcia antiga. Não, é mais provável você ser confundido com a camada mais baixa, um escravo ou trabalhador forçado. Então, é provável que você esteja olhando para a plateia e sendo vendido como escravo, provavelmente destinado a um trabalho manual. Agora, você pode pensar inicialmente que poderia aguentar isso, mas você esqueceu que muitos trabalhadores eram fisicamente abusados por seus donos, considerados propriedade de seus mestres e não tinham nenhum direito ou proteção. Os egípcios antigos até tinham uma palavra específica para isso, ren, que era usada para se referir a pessoas escravizadas, com direitos diminuídos e que eram forçadas a realizar uma tarefa específica. Mas você não saberia disso, lembre-se? Você não fala a língua. Então é hora de suar. Mas você realmente sabe a primeira coisa sobre trabalho manual? Trabalho. Talvez você tenha um emprego manual no presente, mas as coisas eram drasticamente diferentes no passado. Em tempos antigos. Mesmo que você pense que poderia lidar com o chicote de um condutor de escravos, e vamos ser honestos, cara durão, essa é uma grande incógnita, seus problemas não parariam por aí. A menos que você pudesse rapidamente descobrir as técnicas e métodos específicos necessários para o trabalho, sua falta de jeito e confusão não passariam despercebidas. Além disso, é provável que você não conseguisse se manter fisicamente apto o suficiente para continuar trabalhando por muito tempo. Claro, você pode durar um tempo, mas a mudança repentina e dramática em sua dieta terá um impacto. Você passou de ter sua escolha de qualquer coisa que gostasse na vida moderna para restos de qualquer comida magra que você possa obter em seu novo período de tempo. Isso vai causar estragos em seu corpo. É difícil obter uma ingestão consistente ou saudável de calorias quando você está bem no fundo. É claro que o trabalho manual não significa apenas mover pedras pesadas para construir monumentos e palácios grandiosos para o faraó. Você pode se encontrar trabalhando em uma fazenda. Parece ótimo, certo? A vida tranquila, da fazenda. Uma pergunta: você sabe alguma coisa sobre agricultura? E você sabe como usar os métodos de agricultura que eram comuns há milhares de anos? Nós apostamos que não. Não há tratores, máquinas pesadas ou outras inovações modernas que existam para agilizar o trabalho dos trabalhadores rurais. Estima-se que cerca de 90% dos camponeses egípcios antigos trabalhavam em fazendas, o que certamente tornava um mercado competitivo. Mas a concorrência é ótima para alguma coisa, certo? Mas, como se a rivalidade potencial com outros fazendeiros locais não fosse o suficiente, há também o problema de seu novo pior inimigo, o rio Nilo. Por séculos, esse rio icônico forneceu uma fonte de irrigação, transformando as áreas ao seu redor em terras adequadas para a agricultura. No entanto, embora isso possa ser uma ajuda para suas atividades agrícolas, não recomendamos pegar um copo e dar um grande gole d'água do Nilo. Por quê? Vermes. Sim, você ouviu bem. Vermes. O Nilo está infestado há muito tempo com vermes parasitárias chamados vermes cistostoma, e isso é tão verdadeiro hoje quanto era durante o auge do Antigo Egito. Os vermes cistostoma infectam e crescem dentro de caracóis de rio, mas se você pensa que isso significa que você não tem nada com que se preocupar, pense novamente. Depois que esses vermes cistostoma terminam com seu hospedeiro caracol, eles emergem na água, onde podem viver por cerca de 48 horas enquanto procuram um novo lar. Se você entrasse no rio Nilo, digamos, para coletar água para suas colheitas, e encontrasse um desses parasitas, ele seria capaz de perfurar sua pele usando enzimas. Uma vez dentro, um verme cistostoma pode então viajar através de seus vasos sanguíneos, rumo a seus intestinos e trato urinário. Uma vez lá, ele se torna o que é chamado de vermes de sangue. Você pode pensar que essa situação não é tão grave, mas pense novamente. Se você pegou um desses parasitas, você certamente não vai se divertir. Um verme de sangue vai para a bexiga, onde ele vai colocar ovos, causando inflamação aguda da parede da bexiga. O resultado final é a hematúria, mais bem conhecida como sangue na urina.
Ah, e como se isso não fosse ruim o suficiente, outros sintomas também incluem febre alta e uma diarreia muito desagradável. Muitos agricultores e pescadores, juntamente com caçadores e até mesmo aqueles que colhiam papiros, acabaram se infectando com o que é conhecido hoje como esquistossomose urinária. Alguns homens egípcios foram até referidos pelo termo faraônico Aa, que estamos assumindo ser uma referência aos gritos de horror que eles faziam quando descobriam sangue vindo de, bem, você sabe. Também há referências antigas a homens que menstruavam devido a essa condição. Os ovos de cistostoma eventualmente seriam eliminados do corpo através da urina, e aqueles que conseguissem chegar à água doce eclodiriam e procurariam um caracol de rio para infectar. Mas para um ser humano infectado com esses passageiros parasitários indesejados, havia pouco a ser feito sobre isso. Mas isso não é a única doença com que você precisa se preocupar. Outras doenças. Então, com o risco de infecções parasitárias, talvez um tipo diferente de trabalho manual, longe do rio, seria melhor. Felizmente para você, mas não realmente, o faraó tem muitos projetos que precisam de trabalhadores, aqueles templos, estátuas e pirâmides. Claro, dias de trabalho pesado sob o calor brutal do sol é duro, um período de sofrimento. E pior se você ficar doente. Doenças infecciosas eram comuns. Algumas das mais comuns eram varíola, tuberculose e malária. Dada a gravidade dessas infecções, e que seu sistema imunológico certamente não está equipado para protegê-lo contra elas. Você espera que seus colegas de trabalho pratiquem distanciamento social no momento em que começam a tossir. Caso contrário, contrair qualquer uma delas pode ser uma sentença de morte. Enquanto você está movendo blocos de arenito, tentando evitar pegar qualquer coisa, você pode pensar que a chave para a sobrevivência é subir a pirâmide social do Antigo Egito. Claro, vamos dizer que você conseguiu ganhar o favor do faraó ao se tornar muito bom em mover blocos. Mas vamos dizer que o faraó está tão impressionado com como você move pedras, que decide promovê-lo. Batalha. Seu novo trabalho vem com uma lança e um assento na primeira fila para a carnificina do campo de batalha. Parabéns, você foi recrutado como um soldado, estilo Antigo Egito. Esqueça benefícios como segurança no emprego ou avanço na carreira, seu único benefício é uma esperança tênue de ver o amanhã. A guerra no Antigo Egito não era glamourosa, e ser um soldado de infantaria significava que você era descartável. Armado com pouco mais do que uma lança, um escudo, talvez, um pouco de armadura de couro se você tivesse sorte, você seria enviado diretamente para o caos da batalha. Seja enfrentando inimigos vizinhos ou reprimindo rebeliões dentro das fronteiras do Egito, o trabalho era sempre o mesmo. Você marcharia para o perigo e esperaria sair vivo. E as probabilidades não estão a seu favor. A maioria dos soldados encontrou um fim sangrento na ponta afiada de uma lança inimiga, ou foi derrubado por uma saraivada de flechas caindo do céu. Os campos de batalha eram caóticos, barulhentos e sangrentos, sem espaço para hesitação ou erro. E vamos ser reais, você não exatamente tem treinamento militar, tem? De alguma forma, você consegue sobreviver e o faraó decide torná-lo um de seus servidores pessoais. Facilitou? Sacrifício de retentores. Bem, você está esquecendo o que aconteceu com os servidores de um faraó quando ele morria. Quando o monarca morria, eles se tornavam um sacrifício de retentores. Isso era o ritual de matar seres humanos, muitas vezes servidores domésticos dos faraós, feito como uma oferta aos deuses, apresentado regularmente e em ocasiões especiais. Embora os antigos egípcios tivessem visto isso como um privilégio, dado suas crenças sobre a continuação da vida após a morte, estamos dispostos a apostar que você não está ansioso para ser assassinado sacrificialmente, seja para ser uma oferta aos deuses ou, pior, para continuar trabalhando para seu chefe mesmo após sua morte. Há relatos contraditórios sobre a prática egípcia antiga de assassinar ritualmente os servidores dos faraós e enterrá-los ao lado dos restos do governante para continuar servindo na morte. Alguns acreditam que isso foi mitologizado, enquanto outros afirmam que a prática de enterrar servidores foi eliminada posteriormente. Então, preso nos degraus mais baixos da hierarquia egípcia antiga, parece que quaisquer planos que você tivesse de subir não vão dar certo. Melhor se apressar e escolher entre qual doença infecciosa ou risco ocupacional você prefere sucumbir em seu nível da escala social. Acha que poderia sobreviver no Antigo Egito? Deixe-o nos comentários abaixo. Aproveite para se inscrever no canal e assistir a mais conteúdos.